Então vamos lá, pessoal, é nessa hora que você vai aprender a desenvolver binômio aqui de Newton. Também muito obrigado por os participantes do nosso grupo do WhatsApp, porque para a realização desse vídeo foi graças a ele. Ou seja, ele então tem exercícios, então pediu para que nós pudéssemos resolver exercício, mas por sua vez patrocinou para que isso então fosse possível. E se você não é participante do nosso grupo do WhatsApp, já pode participar, temos aqui então o link na descrição desse vídeo. Então para você aprender a desenvolver o binômio de Newton, a primeira coisa a saber será triângulo de Pascal. Ou seja, nós iremos então aprender a construir triângulo de Pascal. Amigo, na construção de triângulo de Pascal é muito simples. Você sempre terá que fazer para o seguinte, ou seja, nesse binômio de Newton que está aqui, às vezes, nessa parte daqui nós temos aqui então 2, temos 0, até temos 1, mais ou menos assim. Nós temos aqui então, às vezes, x aqui mais 2, mais ou menos assim, aqui elevado a 0. Também nós podemos ter então x mais 2, elevado aqui então. Então, nesse caso, quando o expoente aqui é 0, nós podemos colocar aqui nesse triângulo de Pascal, mais ou menos assim. Agora, quando esse expoente daqui é 0, nesse caso, nós teremos aqui então 1. Então, quando é 0, nós colocamos aqui apenas 1. Então, preste atenção aqui, é muito simples. Agora, quando esse expoente daqui tem 1, pode colocar mais ou menos. Quando esse expoente daqui é 1, nós colocamos aqui então 1, aqui 1. Muito bem, de nós termos mais ou menos aqui então expoente desse daqui fica aqui, quando nós termos aqui então 2, como é que nós podemos fazer, meu amigo? Sempre siga essa lógica. Sempre siga essa lógica. Aqui é 1, aqui é 1. Sempre terá que colocar nas extremidades 1. Ou seja, você pode colocar exatamente aqui 1, e aqui você coloca 1. E aqui no meu, o que vai ficar? Aqui no meu será somente entre esse 1 com esse 1. Aqui nós teremos 2. Coloca aqui então 2. É assim como você pode fazer. Quando o expoente aqui então é 3, aqui coloca 1 primeiramente, pode colocar aqui então 1, e esse termo a seguir é a soma entre esse 1 com esse 2, é igual a 3, coloca exatamente aqui então 3, e aqui a seguir teremos esse 2 com esse 1 é igual a 3, coloca aqui então 3, e aqui na ponta basta colocar então, ou seja, nas extremidades você terá que colocar então 1. E agora, quando nós teremos aqui então 4, como sendo aqui então expoente desse binômio, nesse caso, aqui você coloca 1, no início coloca 1, e a seguir soma este 1 com esse 3, 1 mais 3 é igual a 4, pode colocar aqui então 4, e a seguir mais soma esse 3 com esse 3 é igual a 6, coloca exatamente aqui então 6, e por último esse 3 com esse 1 é igual a 4, coloca aqui então 4, e na ponta você coloca exatamente aqui 1. Agora, quanto aqui é 5, a lógica é a mesma, então aqui você coloca 1 inicialmente, e depois soma esse 1 com esse 4 é igual a 5. Terá que colocar aqui então 5. E esse 4 com esse 6 é igual a 10. Coloque exatamente aqui então 10. Esse 6 com esse 4 é igual a 10. Coloque mais ou menos aqui 10. E 4 mais 1 é igual a 5. Coloca aqui então 5. Terminou na ponta, você basta colocar aqui então 1. Agora, quando nós teremos aqui então 6, aqui teremos 1. E a seguir teremos que fazer o quê? Esse 1 com esse 5 é igual a 6. Coloque exatamente aqui 6. Esse 5 mais 10 é igual a 15, coloca aqui então 15, e esse 10 mais esse 10 é igual a 20, coloca-se 20, e esse 10 mais esse 5 é igual a 15, coloca-se 15, e por último, ou seja, penúltimo, teremos 5 mais esse 1 é igual a 6, coloca aqui então 6, e por fim, basta então colocar aqui 1, é mais ou menos assim. Inicialmente faz o quê? Inicialmente você coloca 1, e coloca aqui 1, 2. Ou seja, quando o expoente aqui então é 0, nesse caso coloca 1. Quando o expoente aqui então é 1, terá que colocar o que, meu amigo? Coloca exatamente aqui então 1 e 1. Agora, a lógica então começa quando o expoente então é igual a 2. Você terá que colocar aqui nas extremidades 1. E agora, para você encontrar esse segundo termo, terá que somar esse 1 com esse, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. E na ponta você coloca 1. Então, quando esse expoente daqui, temos que colocar aqui exemplo A mais B, com expoente daqui então 2, nesse caso aqui. Agora então quando o expoente daqui então é 3, A mais B, expoente daqui então 3, nesse caso daqui, porque esse aqui representa o expoente. Isso aqui então representa aqui então expoente desse trinômio, essa parte daqui. Podeis colocar aqui então expoente, exatamente assim. Agora, então quando o expoente daqui então é 3, coloca aqui nas extremidades 1, e terá que somar esse 1 com esse 2 é igual a 3, coloca aqui então 3. Esse 2 mais esse 1 é igual a 3, coloca aqui então 3. Nas pontas você pode preencher então com
É assim, a lógica pode seguir assim até aqui no mais infinito. Mais ou menos assim, até lá. Meu amigo, podemos partir aqui então para a resolução de exercícios. Mas antes de nós resolvermos isso aqui, até vou ter que trazer aqui então uma nova folha. É com muita calma e paciência para você realmente aprender. Meu amigo, aqui nós usamos aqui então lógica. Mas essa lógica parte daqui. Veja, eu posso ter aqui então um binômio, mais ou menos assim. Um binômio aqui, por exemplo, A mais B. Tudo isso aqui está elevado aqui ao quadrado. Meu amigo, isso aqui é produto notável. Mas veja, lá no produto notável, o que nós dizíamos? Isso aqui era o quadrado da soma entre dois termos. Isso aqui era igual então ao primeiro termo. Esse primeiro termo aqui então ao quadrado, que é A. O primeiro termo. Então o B aqui é o nosso segundo termo. Agora, nós dizemos que era A ao quadrado, ou seja, o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, duas vezes o A vezes B, mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, o B ao quadrado. Teríamos aqui então o B ao quadrado. Mas observa bem, nesse caso nós temos aqui então um triângulo de Pascal a ser destacado. Veja bem, nessa linha aqui está de 2, porque o expoente aqui está igual a 2, aqui também o expoente está igual a 2. Então veja, aqui nós temos aqui então 1, aqui nós temos 2, aqui também temos 1 que não se escreve. Então esse 1, 2, 1 se destaca exatamente nesse expoente aqui então 1, 2, 1, ou seja, expoente aqui 2, porque isso aqui é expoente, agora isso aqui é o nosso desenvolvimento dos termos. Então temos aqui então 1, 2, aqui 1. Isso que aparece aqui 1, 2, aqui 1. O que quer dizer com isso, Julie? Meu amigo, veja comigo, isso implica o quê? Se aqui é 2, você então basta colocar o 1, o 2 e 1. E agora em relação então aos termos, como é que nós podemos fazer? Calma. Agora, em relação aos termos, leva aqui o primeiro termo e eleva ao expoente do binômio. Nesse caso, teremos aqui então o A elevado a 2 e por sua vez, aqui a seguir, esse A elevado a quanto a 1. Ou seja, aqui teremos que fazer então de uma forma decrescente. O A elevado a 2, aqui nós teremos o A elevado então a 1 e aqui o A elevado a 0. Muito bem. Agora em relação ao B. O B então começa aqui com B elevado a 0, ou seja, de uma forma crescente. Aí coloca então o B elevado a 0. E aqui teremos o B elevado a quanto a 1. Depois de 0 aqui é 1. E aqui a seguir teremos o B elevado a 2. Aqui então chegou ao fim. Agora, como aqui é positivo, terei que colocar aqui então soma. Aqui então soma, ou seja, mais, mais. Como aqui então é mais. Agora aqui nós podemos fazer a reajuste e ajustes, não tem problema. Ou seja, aqui teremos O elevado ao quadrado é igual a aqui então A elevado ao quadrado. Esse B elevado a 0 é igual a 1. Então 1 vezes esse A. Ficamos apenas só com A elevado ao quadrado, não tem problema. Teremos aqui então mais 2 vezes A vezes B. Ou seja, A elevado a 1 é igual a A. E B elevado a 1 é igual a B. Teremos aqui então 2 vezes o A vezes B. Mas aqui nós temos o A elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado então a 0, ou seja, os números aí, nesse caso aqui, então, não negativos, positivos, elevado então a 0, é igual a 1. Teremos aqui então 1 vezes esse B elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado. Esse 1 aqui tanto faz. Na multiplicação, o 1 é elemento neutro. Nós teremos aqui então o B elevado ao quadrado. É exatamente o que nós encontramos quando nós fizemos o desenvolvimento aqui inicialmente. Ou seja, A elevado ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais o B elevado ao quadrado. Agora, se nós tivéssemos aqui então um sinal negativo, meu amigo, como nesse caso aqui, temos o A menos B, tudo isso aqui elevado ao quadrado, será igual, veja, terá que fazer por seguinte, aí coloca quanto? Coloca 1, 2, aqui 1. Ou seja, a linha aqui está de 2 no triângulo de Pascal. Nesse caso, a linha de 2 temos 1, 2, 1. Muito simples, né? Agora então começa a maravilha. Leva aqui o primeiro termo, que é o A, eleva então ao expoente do binômio, é igual aqui a 2. E a seguir, leva mais o que? Esse o A, coloca aqui então 1, ou seja, uma forma aqui está decrescente, até no fim aqui está o A elevado a 0. E vem então por seguinte, o segundo termo, o B elevado então a 0, uma forma está crescente. Aqui teremos o B elevado então a 1, e por fim aqui teremos o B elevado a 2. Terminou por aí. Agora, se aqui temos um sinal negativo, terá que fazer para o seguinte. Começa aqui então positivo, aqui é positivo, aqui então negativo, positivo,
E lá, para lá vai, aqui seria negativo se fosse, que aqui era 3, aqui seria então o negativo, positivo, negativo. Ou seja, começa aqui então positivo, negativo, então para lá vai. Meu amigo, aqui é muito simples. Veja, quando aqui é negativo, a única diferença então é aqui mais, menos para lá vai. Agora, quando então fosse aqui então positivo, apenas você coloca então termos positivos. Tá muito detalhe, sempre teremos aqui os termos desenvolvidos, porque nesse caso teremos aqui então o elevado ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais o b elevado ao quadrado. Sempre terá aqui 3 termos, ou seja, um termo a mais em relação ao expoente do binômio. Se aqui é 2, aqui teremos 1, 2, 3 termos. Nesse caso, então nós podemos ver aqui então para a resolução dos nossos exercícios, que é assunto aqui muito simples. Nós sempre devemos seguir essa lógica. Veja essa lógica aqui, então nós sempre devemos seguir essa lógica. Nós podemos então partir para a resolução desse exercício, mas sim usando aqui então o triângulo de Pascal. Podemos partir para a nossa linha A desenvolvermos esse binômio de Newton. Veja aqui comigo, a linha A temos, nós podemos colocar mais ou menos aqui na linha A, temos o b mais 2 elevado então ao 5. Isso aqui, para nós desenvolvermos, teremos que usar aqui então o triângulo de Pascal. Como esse nosso binômio aqui expõe dele é 5, sempre reparamos nessa parte daqui então quando é 5. Meu amigo, isso aqui é muito simples. Veja, eu terei que colocar essa parte daqui, porque esse aqui representa o coeficiente dos termos. Veja, isso aqui será igual, mas aqui pode não chegar o espaço, eu terei que passar aqui embaixo. Considere que aqui então é igual, nós tentamos prosseguir aqui. Temos aí então 1, aqui teremos o 5, deixa cá então algum espaço. O 5 aqui nós teremos 10, aqui temos mais 10, temos mais aqui então 5 e por fim temos 1. Sempre deixa aqui então algum espaço porque aqui irá entrar esses termos. Uma coisa que eu fiz foi levar então aqui esse 1, 5, 10, 10, 5, 1. Apenas só repassei para essa nossa folha aqui como está exatamente aqui. Porque isso aqui está se livrar do coeficiente dos termos desse nosso desenvolvimento. Agora nós podemos partir para o desenvolvimento. Aqui como o b é o nosso primeiro termo e o 2 é o nosso segundo termo. Agora nós iremos levar então o b que é o nosso primeiro termo. Podemos colocar aqui o b elevado a quanto? Elevado aqui então a 5, porque o expoente aqui então é 5. Sempre eleva aqui então o primeiro termo e eleva o expoente. E a seguir basta começar a reduzir. Ou seja, teremos aqui então o b elevado aqui a 4. Aqui sempre é só descermos o b elevado então a 3. Aqui nós teremos o b elevado então a 2. O b elevado a 1. E por fim teremos o b elevado a 0. Muito bem. E agora, Julie? Teremos que levar então o 2. Ou seja, no segundo termo. Teremos aqui então o 2, exatamente como nós aprendemos lá com dois termos. O 2 elevado aqui então a 0, sempre começa aqui então no 0. Teremos mais o 2 elevado então a 1, e o 2 elevado a 2, nesse caso, e o 2 elevado então a 3. Aqui nós teremos o 2 elevado a 4, e aqui então o 2 elevado a 5. Aqui terminou. Em relação ao sinal, como aqui é positivo, tudo que você coloca positivo. Teremos aqui então mais, aqui nós teremos mais, aqui coloca mais, aqui também coloca mais, aqui também coloca mais. E se fosse negativo aqui, teríamos que colocar então aqui mais, menos, até aqui então na ponta. Ou seja, aqui teríamos menos, aqui menos, de uma forma aqui então alternada. Muito bem, tendo percebido isso, então nós podemos fazer então algumas organizações. Aqui sempre faço organização. Veja, aqui temos 1, aqui temos o b elevado a 5, aqui temos 2 elevado a 0. Começa aqui no 2. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, esse 1 vezes o b elevado a 5 é igual a b elevado a 5 vezes esse 1, que é igual então a b elevado a 5. Ou seja, o 1 é elemento neutro na multiplicação. Aqui nós podemos colocar então o b elevado então a 5. Somado, essa parte aqui temos o 2 elevado a 1 é igual então a 2. Esse 2 vezes esse 5 que está aqui é igual a 10 e mantém aqui o b elevado a 4. Teremos aqui então o 10 vezes o b elevado então a 4. Somado, aqui nós temos o 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 4 vezes esse 10 é igual a 40. Coloca aqui então 40. Basta manter esse então o b elevado a 3. Mas, aqui nós temos o 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, 8 vezes 10 teremos 80. Coloca então 80 b elevado então a 2, somado com
aqui temos o 2 elevado a 4 é igual a 16. 16 vezes 5 é igual a 80. Coloca aqui então 80, o b elevado a 1. B elevado a 1 é igual a b. Pode colocar apenas só b. Por último, temos aqui então b elevado a 0 é igual a 1. E esse 1 vezes o 2 elevado a 5 é igual a quanto? Meu amigo, 2 elevado a 5 é igual a 30. Então 30 vezes esse 1 que está aqui, porque aqui é igual a 1. Essa parte aqui é igual a 1. E esse 1 vezes 1 é igual a 1. Meu amigo, na multiplicação é elemento neutro. Ou seja, teremos aqui então 32 vezes 1. Teremos aqui apenas simplesmente 32. Então é assim que você pode desenvolver esse binômio de Newton. Veja, se aqui era 5, que é o expoente desse binômio, aqui teremos 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, se tornando isso aqui correto. Então, sempre assim. Só apenas então desenvolva e faça algumas operações. Mas vamos lá praticar mais resolvendo a linha aqui então B. Veja aqui comigo. Aqui nós temos a linha B, que é A menos 3 elevado a 4. A linha B. Nós podemos colocar aqui então o A menos 3 elevado aqui então a 4. Muito bem. Vamos aqui no nosso triângulo de Pascal. Nosso triângulo de Pascal está aqui. E a linha aqui de 4 temos 1, 4, 6, 4, 1. Coloca aqui então 1. Isso aqui será igual. Coloca aqui então 1, que é o nosso primeiro termo. Nesse triângulo aqui então de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4. Aqui temos 1. Isso aqui simplesmente servirá de coeficiente desse nosso termo. Já colocamos a linha aqui então de 4 nessa nossa linha daqui. Agora, o processo é o mesmo. Leva esse nosso primeiro termo elevado a 4. O primeiro termo aqui é o A, elevado então ao expoente desse binômio. Teremos aqui então 4. Aqui teremos o A elevado a 3. Aqui nós teremos o A elevado a quanto? Elevado a 2. De uma forma que está decrescente. O A elevado a 1. Aqui nós teremos por último o A elevado a 0. É muito simples, né? Agora aqui temos então o 3 elevado a 0. Sempre começa aqui então com 3 elevado a 0. Ou seja, o segundo termo aqui está elevado a 0. Sempre de uma forma que está crescente. Teremos aqui então o 3 elevado a 0. Aqui nós teremos o 3 elevado a quanto? Elevado aqui então a 1. E a seguir teremos o 3 elevado a 2. Aqui teremos mais o 3 elevado a 3. Aqui teremos o 3 elevado a 4. Terminamos por aqui. Agora, como o sinal daqui então, esse sinal daqui, ele aqui é negativo. Coloca quanto? Aqui teremos mais, mas não precisa escrever mais. Aqui nós teremos menos, mais. Aqui temos menos, aqui mais. E por fim aí, menos. Aqui então tanto faz. Teremos aqui então mais, menos, mais, para lá, vai. É assim que você pode fazer. O que nos resta é tentar fazer algumas operações, mas reajuste apenas simplesmente. Veja, temos aqui então 3 elevado a 0 é igual então a 1. E esse 1 vezes o elevado a 4, meu amigo, aqui é igual então a elevado aqui a 4. Teremos aqui apenas o elevado a 4 menos. Aqui nós temos o 3 elevado a 1 é igual a 3. Esse 3 vezes esse 4 é igual a 12. Teremos aqui então 12, o A elevado a 3. Esse é elevado a 3, meu amigo pode escrever por aqui. Teremos aqui então mais. Esse 3 elevado a 2 é igual aqui a 9. E agora, esse 9 daqui vezes 6, teremos aqui então 54, o A elevado aqui ao quadrado. Ou seja, aqui colocamos aqui então 54, o A elevado então ao quadrado. Como está aqui, 9 vezes 6 é igual então a 54, o A elevado ao quadrado. Menos, aqui nós temos quanto? Esse 3 elevado a 3 é igual aqui a 27. E 27 vezes 4 é igual então a 108. Aqui para repetir então o A elevado aqui a 1. A elevado a 1 é igual a A. Por último temos aqui então mais o 3 elevado então a 4. Ou seja, A elevado a 0. Essa parte aqui é igual a 1. Tanto faz. Aqui nós apenas só ficaremos com 3 elevado a 4. O 3 elevado a 4 é igual então a 81. Terminamos por aqui. Já temos aqui então nosso binômio desenvolvido. Meu amigo, se aqui tem 4, obviamente aqui teremos 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Se tens aquele tipo de questão aí que costuma pedir então o termo central, nesse caso o nosso termo central teríamos aqui então 54 a elevado ao quadrado. Ou seja, aqui então dois termos, então o termo central seria isso aqui. Agora nós podemos partir então para o nosso próximo exercício, que é a linha C. Meu amigo, eu sei que você já pegou então toda a lógica, já pode pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. Vai ver que vai chegar então num resultado correto.
temos aqui então a linha C, temos o n mais 1 sobre 3, tudo isso aqui então elevado a 5. Isso aqui será igual, a primeira coisa, olha aqui então no nosso triângulo de Pascal e veja a nossa linha aqui então de expoente 5. Veja, a linha do expoente 5 temos 1, 5, 10, 10, 5, 1, como nós fizemos aqui na nossa linha A. Aqui você pode colocar, eu vou ter que colocar aqui então, sempre deixa algum espaço aqui. Vou ter que colocar aqui então, isso aqui será igual a 1, coloca aqui mais ou menos 5, aqui nós teremos 10, aqui nós teremos mais aqui então 10, aqui teremos 5 e por fim temos aqui então 1. Muito bem, agora o que você pode fazer? Leva aqui o nosso primeiro termo é esse aqui então o n, sempre que coloca aqui o n e eleva ao expoente do binômio, nesse caso o expoente é 5, pode levar aqui então a 5 e faça assim de uma forma então decrescente. Ou seja, aqui teremos o n elevado a 4, aqui nós teremos o n elevado a 3, aqui nós teremos o n elevado então a 2, aqui teremos o n elevado a 1 e por fim o n elevado a 0. Pode parar por aqui. Agora leva aqui o nosso segundo termo, que é esse 1 sobre 3. Teremos aqui então 1 sobre 3, tudo isso aqui está elevado aqui a 0. Aqui nós teremos 1 sobre 3, tudo isso aqui está elevado aqui a quanto a 1. De uma forma aqui crescente, teremos 1 sobre 3, tudo isso aqui está elevado aqui a quanto a 2. Aqui teremos 1 sobre 3, tudo isso aqui está elevado aqui a 3. Aqui teremos 1 sobre 3, tudo isso aqui está elevado aqui a 4. Por fim, teremos 1 sobre 3 elevado aqui então à quinta potência. Nesse caso, aqui está elevado a quinta a 5. Agora, quando é o sinal daqui, como aqui temos soma, basta então você colocar aqui então mais, aqui coloca então mais, não, fica aqui despreocupado quando ao sinal. Basta colocar então soma, estará tudo bem. Nesse caso, então teremos que fazer então algumas operações. Veja, aqui teremos 1 sobre 3 elevado a 0, meu amigo, isso aqui é igual a 1. Aqui é igual a 1. E agora, esse n elevado a 5 vezes 1 é igual a apenas n elevado a 5. Pode colocar aqui então o n elevado a 5, mas vamos nessa parte daqui. Aqui nós temos 1 sobre 3 elevado a 1, meu amigo. Isso aqui é igual a 1 sobre 3. Então basta colocar aqui o 5n elevado aqui a 4 vezes 1 sobre 3. Vamos fazer então algumas operações, vamos chegar então no final, passo a passo. Teremos aqui então mais. Aqui nesse par daqui, deixa eu te lembrar aqui uma propriedade de potenciação. Veja, se eu ter mais ou menos assim, então, o A sobre B, tudo isso aqui está elevado aqui a expoente de N, expoente aqui está fracionário. Isso aqui será igual, esse expoente daqui será expoente daqui então de A, ou seja, o A elevado aqui a N, e esse B também, o B elevado a N. Ou seja, aqui nós teremos que fazer uma distributiva. Teremos que levar esse N, fazer com que seja expoente desse A, e levarmos esse n para ser que aqui expoente desse b. Ou seja, exatamente mais ou menos assim. E aqui também iremos usar a mesma coisa. Veja, temos aqui então o 10, pode manter aqui. O 10n elevado então a 3, ou seja, o 10 vezes n elevado a 3. Essa parte daqui temos esse 1 sobre 3 elevado a 2. Aqui então é a mesma coisa, esse 1 elevado a 2, 1 aqui então elevado a 2, dividido com esse 3 elevado a 2. O 3 elevado aqui também a 2. Mas aqui teremos o 10n elevado então a 2. Essa parte daqui, iremos aplicar a mesma propriedade. Ou seja, 1 elevado aqui a 3, dividido então com 3 elevado aqui então a 3. Mas essa parte daqui a mesma coisa. Teremos aqui então 5n. Aqui teremos 1 elevado a 4, dividido então por 3 elevado também a 4. Mas aqui nós temos o n elevado a 0, mas esse n elevado a 0, meu amigo, aqui você pode dizer que isso aqui é igual a 1. E ficaremos apenas com 1 sobre 3 elevado a 5. Ou seja, teremos aqui então 1 elevado então a 5, dividido aqui então por 3 elevado a 5. Vamos lá tentar fazer então algumas operações para você tentar perceber melhor. Veja, aqui temos o 3 elevado a 5, mas essa parte daqui é a mesma coisa o que? 5 vezes 1 sobre 3. Meu amigo, preste atenção aqui. 5 vezes 1 sobre 3, ou seja, vou ter que operar tudo isso aqui, então vou explicar aqui então a lógica e o restante das questões você terá que fazer o mesmo. Temos aqui então o 5, nesse caso, aqui temos n elevado a 4, coloca então o n elevado a 4, aqui temos 1 sobre 3. Meu amigo, se você multiplicar exatamente como está aqui, isso aqui será a mesma coisa, isso aqui nós podemos colocar, ou seja, a ordem dos fatores no alteroproduto, isso aqui é multiplicação, nós podemos então movimentarmos esses termos.
A velha história de que a ordem dos fatores não altera o produto, nós teremos que usar aqui. Aqui eu posso fazer então 5 vezes 1 sobre 3 vezes o n elevado aqui a 4. É a mesma coisa. Então isso aqui é multiplicação de duas frações, ou seja, um número inteiro com uma fração. Sempre multiplicamos aqui então o denominador entre si e o numerador entre si. Esse 1 que está aqui, você pode imaginar como se fosse aqui então, está dividido aqui então por 1. Teremos que fazer então o 5 vezes 1 é igual a 5, e esse 1 vezes 3 é igual a simplesmente a 3, elevado aqui, que é vezes o n elevado a 4. Mais ou menos assim, 5 dividido por 3 é n vezes 4. Aqui nós teremos que colocar o 5 dividido aqui então por 3, o n elevado aqui a 4. Apenas expliquei aqui e nós iremos aplicar então para restantes, ou seja, o restante então número. Aqui nós temos mais o 10 elevado aqui então a, ou seja, o 10 vezes n elevado a 3 vezes essa parte daqui é a mesma coisa. 1 elevado a 2 é igual a 1 sobre o 3 elevado a 2 é igual então a 9. Mas temos aqui então o 10 n elevado ao quadrado vezes 1 elevado a 3 é igual a 1. Aqui nós teremos 1 sobre o 3 elevado a 3 é igual a 27. Mas aqui nós temos quanto? Temos aqui então o 5n. E essa parte daqui então, 1 elevado a 4 é igual a 1. Dividido aqui então por 3 elevado a 4. E o 3 elevado a 4 é igual então a 81. Mas aqui teremos 1 elevado a 5 é igual a 1. Agora, o 3 elevado a 5 é igual a 243. Basta colocar aqui 243. Muito bem. Se você tem dúvidas sobre essas operações, temos aqui as aulas de potenciação. Aqui não há muita coisa a não ser se aplicar só algumas operações básicas. Aqui temos o n elevado a 5, mas aqui basta dizer isso aqui, ou seja, 5 sobre 3 elevado aqui então, ou seja, vezes o n elevado a 4, mas aqui isso aqui sempre faça a mesma coisa. Eu posso colocar como sendo aqui o 10 sobre 9 n elevado a 3, pela mesma razão que nós fizemos aqui. Isso aqui eu expliquei o que acontece para ser isso aqui. Aqui temos mais, e esse 27 passará então para baixo. Teremos aqui então 10 sobre 27 vezes o n elevado a 2, mais aqui nós teremos quanto? O 5 sobre 81 vezes o n. Teremos aqui então mais 1 sobre 243. Muito bem, aqui não há muito o que fazer, acho que aqui então não há mais outra coisa que fazer para nós simplificarmos. É exatamente assim como nós iremos deixar. Meu amigo, aqui a lógica é a mesma, então é assim que você pode fazer para desenvolver o binômio de Newton. Nesse caso, nós podemos partir para a nossa linha. Vamos aqui então. A linha aqui então D, em que expõe daqui é 6. Muito bem, nesse caso sempre vamos usar aqui então o triângulo de Pascal. Nós podemos colocar aqui, como aqui expõe daqui é maior que esse, podemos ver aqui o nosso espaço. Veja aqui comigo. Pode colocar exatamente aqui então D, que é x menos 1 sobre 2 elevado então aqui, tudo isso aqui elevado a 6. Isso aqui também é simples. Veja, nós iremos olhar aqui na nossa linha aqui então de 6. A linha de 6 disse que temos aqui então 1, 6, 15, 20. Eu vou colocar aqui embaixo para pouparmos, ou seja, para nós ampliarmos aqui o espaço, a nossa tela aqui não é tão maior. Temos aqui então 1, temos 6, perdoa então pelas letras, porque aqui então tem que tentar aqui agilizar as coisas. Temos 15, aqui nós teremos 15, 20, aqui nós temos mais 15 e temos 6, profitemos aqui então, meu amigo. Aqui o raciocínio é o mesmo. É apenas só levar essa linha daqui, que é a nossa linha aqui então de 6, e apenas só copiar aqui, porque o nosso expoente daqui então é 6. Agora vai aquela história que é muito simples. Começando aqui no primeiro termo, teremos que colocar então o primeiro termo elevado sempre aqui então o expoente. Muito simples, né? Teremos aqui então o x, desfoque da câmera que não está a ajudar. Temos o x, sempre elevado aqui então ao expoente, que é, ou seja, expoente aqui então do binômio que é o 6. O primeiro termo sempre aqui então elevado a 6. Agora então começa a descer. Ou seja, o x elevado a 5. Aqui teremos o x elevado a 4. Aqui então o x elevado a 3. Teremos o x elevado então a 2. O x elevado a 1. E por fim o x elevado a 0. Que nem precisa escrever. Agora, aqui nós temos 1 sobre 2 elevado ao quanto? Elevado a 0, primeiramente. 1 sobre 2 elevado então aqui a 0. Aqui temos 1 sobre 2 elevado aqui então a 1. Sempre começa a subir aqui então 1 sobre 2
elevado então a 2. Temos 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui teremos 1 sobre 3, 2, nesse caso elevado aqui então a 4. Por penúltimo aqui temos 1 sobre 2 elevado a 5. E por fim 1 sobre 2 elevado então a 6. Muito bem. Como aqui temos o sinal aqui está negativo, então nós teremos que fazer aqui uma forma alternada. O primeiro aqui é positivo, a seguir aqui está negativo, positivo, negativo, positivo. Aqui nós teremos negativo, aqui está positivo. Acabou? Agora, o que nos falta são aquelas operações básicas. Aqui temos 1 sobre 2 elevado a 0. Então, essa parte daqui é igual a 1. Essa parte daqui é igual a 1. Teremos x elevado a 6 vezes 1. Ou seja, aqui ficamos apenas só com x elevado a 6. Essa parte aqui nós temos 6 vezes x elevado aqui a 5. E vezes 1 sobre 2. Para colocar aqui apenas 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2 elevado a 1 é igual a 1 sobre 2. Mas aqui temos 15. X elevado aqui a 4. 1 sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa, esse 1 elevado a 2, que será igual aqui a 1, dividido por esse 2 elevado a 2 é igual a 4. Coloca aqui então 4. Menos, aqui nós teremos 20, x elevado aqui então ao cubo. 1 sobre 2 elevado a 3 é a mesma coisa, 1 elevado a 3 é a mesma coisa, 1, dividido aqui então por 2 elevado a 3 é igual a 8. Coloca aqui então 8. Mas aqui nós teremos 15 vezes x elevado aqui ao quadrado. 1 sobre 2 elevado a 4 é 1 elevado a 4 é igual a 1. Dividido aqui então por 2 elevado a 4 é igual aqui então a 16. Temos aqui então menos. Aqui para colocar então 6x. 1 sobre 2 elevado a 5 é 1 elevado a 5 é igual a 1. Dividido aqui então por 2 elevado a 5 é igual então a 32. Mas aqui nós temos o x elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. Tanto faz. Aqui apenas ficamos 1 sobre 2 elevado a 6. Se não me engano, aqui então é 1 sobre 64. Muito bem. Agora vamos partir então para as operações básicas. Veja, aqui nós podemos manter então o x elevado aqui a 6. Aqui nós teremos menos. Essa parte daqui, esse 2, passa aqui então como sendo denominador. Ou seja, iremos multiplicar esse 6 vezes 1 sobre 2. Já vimos isso aqui então lá no início. Teremos aqui então 6 que divide aqui então por 2, x elevado aqui a 5. Mas aqui também esse 4 passa aqui como sendo o denominador desse 15. Teremos aqui então o 15 dividido aqui por 4, x elevado aqui então a 4. Menos, aqui esse outro também passa para aqui, teremos 20 dividido aqui então por 8 vezes o x elevado a 3. Mas aqui teremos o 15, coloca então o 15, x, quanto? Esse x elevado ao quadrado, pode colocar aqui. Esse 16 então passará como sendo aqui então o denominador desse 15. Teremos aqui então menos e teremos aqui o 6 que divide por quanto? Esse 32 passa aqui para baixo, teremos aqui então 32 vezes o x simplesmente. Mas aí coloca apenas 1 sobre 64. Muito bem, vamos lá fazer algumas simplificações básicas. Aqui nós ficamos com x elevado a 6 menos, essa parte daqui é igual a 3, x elevado a 5, ou seja, 6 que dividido então por 2 é igual a 3. Basta fazer então algumas operações básicas, fica assim. Mas aqui nós teremos 15 sobre 4 vezes x elevado a 4 menos, essa parte daqui é a mesma coisa aqui. 20 que divide por 8, simplifica, divide em cima aqui então por 4, aqui também vai dividir embaixo por 4. Ou seja, 20 que divide por 4 é igual aqui então a 5, coloca aqui então 5, dividido, 8 que divide por 4 é igual a 2. 2x elevado aqui a cubo, mas essa parte daqui, teremos quanto? 15 que divide por 16, não há o que fazer, basta colocarmos aqui então 15 que divide aqui então por 16, x elevado aqui ao quadrado, menos, mas aqui então podemos simplificar também, divida em cima por 2, embaixo por 2. Em cima nós ficaremos aqui simplesmente então com 3. Teremos 3 que divide por 32 que divide por 2 é igual então a 16, x, mas aqui teremos 1 sobre 64. Então nós podemos então terminar por aqui. Então é assim como nós podemos fazer. Vamos lá fazer aqui então rapidamente essa nossa última questão, que é a questão aqui então a linha D. Meu amigo, podemos partir então fazendo isso aqui. Também o assunto aqui é simples. Eu sei que já pegou então todo o domínio. Agora vamos fazer aqui então rapidamente a linha E. A linha E temos aqui então o 3x menos, temos quanto? 1 sobre 3, 1 sobre 3, isso aqui elevado aqui também a 3. Veja que a nossa linha de
a linha de 3. A linha de 3, teremos aqui então essa linha daqui, é 1, 3, aqui nós teremos 3, aqui nós teremos 1. Muito bem, coloca aqui então o 3x, tudo isso aqui então elevado aqui a 3. Aqui nós teremos quanto? O 3x, tudo isso aqui então elevado aqui então a 2. Aqui nós teremos o 3x, tudo isso aqui então elevado aqui a 1. Aqui por fim teremos o 3x, isso aqui então elevado aqui a 0. Ou seja, o primeiro termo é tudo isso que está aqui o 3x, então é o 3x elevado a 3, não se confunda aqui, não é para apenas só levar o 3 ou x, não. Leva tudo isso aqui então eleva aqui a 3. Aqui também tudo isso aqui elevado a 2, da mesma forma como nós aprendemos. Agora, por último, nós teremos que fazer isso aqui então elevado aqui a quanto? A 0, de uma forma aqui então decrescente. Então, 1 sobre 3 elevado a 0, aqui apenas só ficamos então com 1, não precisa escrever. Aqui nós teremos 1 sobre 3 elevado aqui apenas a 1. Aqui nós teremos 1 sobre 3 elevado então a 2. Aqui nós teremos 1 sobre 3 elevado aqui então a 3. Meu amigo, como é que o sinal é negativo? Aqui é positivo, negativo, positivo, aqui então negativo. Simplesmente assim. Ou seja, teremos que fazer então algumas operações básicas. Esse 1 aqui tanto faz, apenas ficaremos com isso aqui. Aqui é a mesma coisa, esse 3 elevado a 3 é igual a 27. Ou seja, vou ter que fazer aqui então 3 elevado a 3 vezes x elevado então a 3. Menos, teremos aqui então 3 fora, aqui é a mesma coisa. Vezes aqui então o 3 elevado a 2 vezes o x elevado a 2. Ou seja, esse 2 que está aqui então faz a distributiva, fazendo com que então seja isso aqui responde 2, isso aqui também responde 2. Vezes essa parte daqui é a mesma coisa, então 1 sobre 3. Ou seja, 1 sobre 3 elevado a 1 é a mesma coisa, então 1 sobre 3, tanto faz. Teremos aqui então mais, coloca aqui então 3, essa parte daqui, 3 sobre x elevado aqui então a 1, 3 vezes x. E aqui nós teremos quanto? 1 sobre 3 elevado a 2, já vimos aqui uma coisa, então 1 sobre 9, menos, aqui teremos quanto? Isso aqui é igual a 1, tanto faz. Aqui nós teremos 1 sobre 3 elevado a 3, ou seja, 1 sobre 3 elevado aqui também a 3, aqui é igual a 27. Vamos lá rapidamente, aqui teremos quanto? 3 elevado ao cubo é igual a 27x. Aqui teremos quanto? Menos 3 vezes esse 3 elevado ao quadrado. Esse 3 elevado ao quadrado aqui é igual a 9. Ou seja, 9 vezes 3 é igual a quem está menos 27x elevado então ao quadrado. Mas temos aqui então vezes 1 sobre 2. Essa parte temos mais aqui então 1 sobre 2. Esse 1 sobre 3 você pode colocar aqui 1 sobre 3 vezes aqui então. Mas aqui nós teremos com 3 vezes 3 é igual aqui a 9. Teremos aqui então 9x, 1 sobre 9. Aqui uma multiplicação. Menos 1 sobre 27. Vamos lá rapidamente. Temos aqui então 27x menos esse 27 divide com esse 3 é igual aqui a 9. Teremos aqui então 9x ao quadrado. Mas essa parte daqui teremos quanto? Isto com isso aqui simplifica. Ficaremos apenas só com x menos 1 sobre 27. Amigo, terminamos por aqui então. É assim que nós podemos fazer. Ou seja, se aqui então expõe daqui 3, teremos 1, 2, 3, 4. Exatamente assim como nós podemos fazer. Tá, chegamos ao fim. Espero que meu amigo aí do nosso grupo do WhatsApp consiga então perceber essa matéria. E eu desejo a todos vocês bons estudos e até as nossas próximas aulas. E também deixa nos comentários se você conseguiu aprender. E também se você conseguiu aprender, deixa aquele teu like em que eu vou gostar de ver tudo isso daí. Tá, eu sou Julie Momadi. Até as nossas próximas aulas. Ou seja, eu te vejo no nosso grupo do WhatsApp. O link aqui na descrição do vídeo. Até lá!